Irmãos, antes da gente dar o nosso recado para a igreja, eu gostaria de lembrá-los de um recadinho que a irmã colocou no grupo, nossa irmã Marli, a respeito de uma campanha que nós desejamos fazer aqui na igreja, de arrecadar alguns elementos para levar no asilo, porque eles ainda não permitem uma visita. O nosso desejo era ir lá, fazer um café para eles, levar uma palavra, mas ainda não é permitido. E aí a irmã Marli perguntou para eles, o que vocês precisam? Eles nos deram 3 itens. Eu só trouxe 2, mas vai ajudar os irmãos a lembrar. Aveia, fubá, e o outro item é maisena, né, irmã? E maisena. Fubá, aveia e maisena. Então, gostaria de lembrar os irmãos, na hora que for no supermercado, compre algum desses itens, ou compre os 3, o que você puder, e traga para a igreja. Nós vamos arrecadar e vamos levar no asilo em nome da nossa igreja. E, de alguma maneira, nós vamos estar abençoando aquelas pessoas que estão lá. E, neste momento, nós temos aqui um pequeno recado, né, gente? Nós temos estudado na sala com as crianças incessantemente a palavra do Senhor, da melhor maneira possível para que eles possam compreender, porque nessa idade é muito importante eles já terem dentro do coração os pilares da nossa fé firmados. E nós trouxemos aqui uma pequena lembrança. Bela, o que quer dizer essa cor amarela? A cor amarela quer dizer ouro e o céu, e que um dia eu quero morar lá. O preto significa a gente não pode, porque nosso coração está cheio de pecado. Mas Jesus ressuscitou e limpou todo o nosso coração, porque o sangue dele derramou pela cruz. E aí podemos ir para o céu. O coração ficou branco com a neve. E que a gente possa crescer espiritualmente amando a Deus. Davi, você pode colocar para nós aquele filme que nós fizemos? As crianças cantaram uma música e eu gravei eles na salinha, porque chega aqui e dá um branco. Essa é uma das salas, tá, irmão? Nós temos 3 salas e agora, na parte da manhã, nós vamos comemorar com eles, junto com a sala da irmã Lívia, que são juniores, da Marane, que é o primário, e da Silene, que é o pré-primário. Nós vamos fazer um café da manhã com eles, agora já está sendo preparado, para comemorar este momento tão especial. E isso nós gravamos semana passada. Dá certo, Davi, de colocar? Pode colocar. Que eles têm aprendido com a verdadeira Páscoa, irmãos, muito diferente do que se ensina, né, fora da igreja, onde realmente a gente conhece. Vamos lá. Um, dois, três e... Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Certo. 1, 2, 3 e... Ei. Muito bem. Bacana. Obrigado. Queridos, bom, tá me ouvindo, né? Eu tô ligado, não tô? Na caixa de som aí. Bom dia a todos. Graça e paz de Jesus. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso timaço, viu, Lucas? Nosso time não trouxe a medalha. Foi igual a Copa de 82.
mas o time lutou com muita garra, muita determinação. A torcida foi incrível, incrível. A bagunça que esse povo fez naquela quadra, a ponto de um dos times que estava lá pediu a nossa torcida emprestada. Quando o nosso time nós perdemos nas semifinais, né? E aí eles pediram a nossa torcida emprestada lá, e nós emprestamos. A gente não aguentava mais, mas emprestamos, né? Quero agradecer também o pessoal que trabalhou, as mensageiras do rei, com todo o ânimo, com todo o brilho. As meninas pintaram o rosto, foi muito legal. Mas mais do que tudo isso, viu, Lucas, e o time de futebol, né, foi a comunhão. A comunhão foi incrível. Parecia um só povo, parecia uma unidade, um só corpo. Era incrível. Tanto dentro do campo, quanto dentro da quadra, né? Aliás, ontem eu comprei um tênis para jogar com vocês, para ver se ganha um campeonato. Então eu vou... Viu, Tony? Comprei um tênis ontem. O mais barato que tinha na Netshoy lá, 80 reais, sei lá, eu comprei. A qualidade não está no tênis, está no cara, né? Então, mas foi muito bom e eu louvo a Deus pelo que a gente viveu naquela quadra. Acho que nós ensinamos aquelas igrejas alguma coisa lá naquela sexta-feira lá. Graças a Deus por isso. Irmãos, dia 1º, culto na quadra, tá? Nós não teremos escola bíblica dominical no horário da escola bíblica de 8h30 até 15 para as 10 ali, né? 8h30, 15, 20 para as 10, a gente vai estar envolvido com café. O café não pode ser uma coisa demorada, tá? Vou pedir que você coloque no coração de levar alguma coisa para esse café. Passa ali no mercado, compra um pãozinho, um requeijão, uma manteiga, um leite, um suco. Evita só aqueles bolos que não vende de jeito nenhum, irmão. Não é verdade? Não. Vai colocar uma lista no grupo. Que tem uns bolos que vem e volta fechado, você já viu? Para não vir muita coisa de uma coisa só, tá? O café a gente vai dar e mais algumas coisas que provavelmente a gente vai fornecer lá, tá certo? Aí você vai chegar lá, a mesa já vai estar no esquema, você vai colocar lá em cima e depois nós vamos celebrar o culto na quadra. E à noite também será lá na quadra. Hoje à noite nós temos a cantata. Nosso coral vai cantar aqui hoje. Precisamos, depois, se você se entusiasmar, se você gostar, você é membro da igreja, às vezes você não está envolvido em nenhum ministério da igreja, mas gosta dessa coisa da música, né? Às vezes gosta de coral. Tem gente, eu particularmente gosto, só que eu não tenho dom, mas eu gosto, entendeu? Mas e quer somar, procura o Claré. Né? Você precisa ser membro da igreja, aluno de escola bíblica dominical, ser fiel, enfim. Os critérios que a gente já falou tantas vezes. Você procura o Claré aí, o nosso regente, e vem somar junto com esse coral. Nós estamos tanto precisando de vozes masculinas, né? E uma notícia boa, hoje eu não vou cantar, irmãos. Não vou. Não vou, para sentir falta. Tá certo? Você pode encomendar Bíblias também ainda. Não, a gente não pode mais encomendar, já mandou o pedido, mas compramos a mais, né? Abra sua Bíblia em Romanos. Hoje o nosso sermão, eu creio que ele vai ser mais enxuto, tá? Mas não menos significativo do que tem sido todos eles nessa carta, tá bom? E dias 28 e 29, aniversário da nossa igreja. Também vai ser um final de semana bem abençoado. E detalhe, na sexta-feira, você já tem o valor que nós arrecadamos lá para missões, ô Lucas? Não, né? Não tem uma noção do que foi arrecadado lá, né? Mas nós vendemos 80 salgados lá, não foi? Vendemos 80 salgados, vendemos chocolate, chiclete, refrigerante. Nós fizemos uma farra boa lá de venda. Já tem, né? Legal. Capítulo 16. Últimos versículos. Hoje termina. Consegue hoje à noite? Ótimo. Jefferson, alguma coisa está vibrando aqui em cima, tá? Pouco, mas está.
Deixa eu só me localizar aqui, irmãos. Hoje é aquele dia de trocar palavras, porque o pastor foi dormir muito tarde essa noite. Vamos lá, capítulo 16, verso 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto em tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dado glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, por esse privilégio de estarmos aqui na tua presença e pelo privilégio, ó Deus, de termos caminhado durante toda essa carta. Foram 16 capítulos, diversos versículos, e nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de conseguirmos chegar aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, nós chegamos então ao final dessa incrível carta de Paulo à igreja de Roma, ou às igrejas de Roma. Talvez você encontre isso em alguma literatura, a possibilidade de uma cidade de aproximadamente 500 mil, 600 mil pessoas. Como a igreja não era igrejas templos ainda, né? Eram igrejas casas, então há a possibilidade, já ouvir, de 16 igrejas em Roma, né? Mas são especulações. Essa carta foi endereçada lá, nós estamos chegando ao final dela hoje, e eu particularmente nunca pensei que eu conseguiria fazer esse percurso, né? Eu acho uma carta extremamente desafiadora, já disse isso aqui em outras oportunidades, que eu ouvi o meu pastor dizendo, ele era um pastor que parecia assim, o pastor Elias Molino, cabelo em abundância, grisalho, com essa barba grande, de grande sabedoria, amém ou não, pastor? Então, e ele falava que a carta aos Romanos era uma das cartas mais difíceis de pregar, e isso criou uma resistência em mim. Eu tive muita resistência de pregar em textos de Romano, entendendo isso, né? E muita coisa foi dita durante essas mais de 60 mensagens que foram ditas aqui nessa carta. Nós pregamos mais de 60 vezes, eu acho que chegou a umas 70 ou mais, eu não numerei, tá? Mas eu tenho todas elas lá. E foram muitos capítulos tratando do evangelho da justificação pela fé e não pelas obras. Nós tratamos muito disso, a despeito de você encontrar na literatura alguns comentadores dizendo que essa carta, o tema dela central não é justificação pela fé, tá? Mas o miolo da carta, Paulo trata isso. Tá? Muitos vão dizer que é uma carta missionária. Paulo escreveu essa carta para poder mandar suas ideias para a igreja de Roma a fim de ir para a Espanha pregar o evangelho. Mas o que acontece nessa carta é o que acontece na maior parte das cartas do Novo Testamento. É o que a gente chama de teologia ocasional, ou seja, é uma ocasião específica e aplicação teológica nela. Então essa foi uma carta que fez muita diferença na história da igreja. Toda a igreja hoje deveria estudar isso. Todos os crentes deveriam ler e reler essa carta, deveriam se envolver no estudo dessa carta. Se você é crente, seja de 1 ano, 2, 10, 20 anos, e você nunca fez um estudo completo, nunca participou de uma sala de escola bíblica ou de um sermão expositivo, como nós fizemos aqui, né? Obrigado, filho. Aonde toda a carta foi exposta, eu digo a você, você deveria participar disso. Ela vai fazer um diferencial na sua vida. Homens como Agostinho, Lutero, por exemplo, tiveram as suas vidas transformadas por esse material. A reforma protestante, ela de certo modo, ela está impregnada com conceitos contidos nessa carta. Então é uma carta muito importante para a igreja cristã. A maneira como Paulo termina agora essa carta, ela é diferente de todas as outras cartas, tá? Se você não precisa fazer o que eu vou te dizer agora, tá? Mas se você virar a página, você já vai dar com a carta de Paulo aos Coríntios. E se você for lá no último versículo da carta de Paulo aos Coríntios, ou nos dois últimos, você vai encontrar um protocolo, mais ou menos, de como que Paulo terminava as suas cartas. Depois em casa você confere todo o final de carta de Paulo. Normalmente ele vai escrever que a graça do nosso Senhor esteja com vocês,
que a paz de Deus esteja com vocês, e por aí vai. Esse é uma formalidade dele, é um protocolo dele. É a fórmula normal que ele termina as suas cartas. Mas a carta aos Romanos é diferente de todas as outras cartas. Paulo não termina a carta aos Romanos dessa forma, desejando a paz do Senhor na vida das pessoas, desejando que Cristo abençoe a vida da igreja. Ele termina a carta com uma doxologia. Outra carta não vai terminar dessa forma. Você vai encontrar doxologias em vários lugares do Novo Testamento, inclusive aqui, na carta aos Romanos. Você vai encontrar doxologia nos Evangelhos. Você vai encontrar nos Salmos, no Antigo Testamento, carta de Pedro. Tudo isso você vai encontrar. Mas, terminando as cartas de Paulo, você dificilmente vai ver isso. Aqui, nessa carta, ele termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? Eu falei disso domingo passado à noite, de forma superficial, e vou falar um pouquinho mais agora. O que é uma doxologia? A palavra doxo, ela significa glória, e logia, palavra. Então, doxologias são palavras de glórias, palavras de louvores. São expressões de adoração a Deus por alguém que entendeu a glória de Deus, está dizendo isso para ele, está declarando isso para ele, está adorando a ele dessa forma, com palavras que exaltem a glória de Deus, que elevem a glória de Deus, que mostrem, que trazem para o primeiro plano quem Deus é, e a glória dele, e por aí vai. E eu quero falar um pouquinho, alguma coisa sobre isso. Paulo se expressou outras vezes dessa forma. Se você vê aí o capítulo 11 dessa carta, nos versos 33 a 36, ele faz a mesma coisa. Ele também tem uma doxologia lá. Letras diferentes, mas está lá. Em Efésios, que a gente está estudando aqui os domingos à noite, do capítulo 3 ao verso 14, você vai encontrar também expressões de louvor e gratidão e glórias a Deus. E lá em Efésios é a maior doxologia, talvez, que você vai encontrar no Novo Testamento. Porque são vários versículos, 11, 12 versículos, do 3 ao 14. Né? Não tem ponto, não tem parágrafo, não tem nada. É uma expressão contínua de adoração e louvor a Deus, todas elas dizendo, cada estrofe para nós, né? Cada parágrafo que na nossa Bíblia é dividida, vai dizer tudo para a glória de Deus. Então Paulo louva a Deus pela obra de Deus em eleger a igreja, Paulo louva a Deus pela obra de Cristo em remir a igreja, e Paulo louva a Deus, isso lá em Efésios, pela obra do Espírito em sustentar e selar os crentes da igreja, os salvos da igreja. Então é uma expressão de adoração a Deus, tá? E aí a pergunta que eu me fiz quando eu estava escrevendo esse finalzinho, né, como que surge uma doxologia? Outra pergunta, será que pessoas como nós, será que nós podemos produzir doxologias? São duas perguntas que surgiram para mim quando eu estava escrevendo isso. De onde surge isso? E será que eu, como reles mortal, né, pecador, né, sujeito do dia a dia, será que eu consigo fazer isso? Será que você consegue fazer isso? Então presta atenção, as doxologias, elas surgem a partir de descobertas. Elas surgem a partir de revelações. Elas surgem a partir do entendimento que a pessoa tem sobre Deus e sobre a sua obra. O momento que você tem esse insight, a doxologia vai surgir. Por exemplo, quando Maria proferiu aquilo que nós chamamos de Magnificat, que, se eu não me engano, é o latim da palavra engrandecer ou engrandece, alguma coisa assim. Quando Maria produziu esse Magnificat, quando ela expressou isso, ela não louvou a Deus porque ela ia ganhar um bebê. As mães ficam felizes quando ficam grávidas. Isso é normal, não é? Mas ela não louvou, a expressão do Magnificar não é uma expressão de uma mãe que está feliz porque vai ganhar um bebê. Pelo contrário, a ideia da gravidez poderia parecer até um terror para a vida dela. Deve ter dado um frio na espinha quando ela soube dessa notícia, porque ela deve ter pensado, como é que eu vou explicar isso para uma pessoa que eu não sou casada e estou grávida? Né? Então ela não louva a Deus pelo bebê, mas ela louva a Deus porque ela entendeu os planos de Deus para o mundo, e ela louva a Deus que
ela como mulher pecadora, ela de alguma forma vai poder participar disso de uma forma como nenhuma outra mulher no mundo poderia participar. Você imagina como que sai a doxologia diante de uma descoberta dessa, de uma revelação dessa? A mulher, uma noite, é visitada por um anjo, uma menina de aproximadamente 16, 17 anos de idade, e ela tem uma revelação dessa, ela entende essa revelação, e ela entende que mais do que uma revelação para o mundo e para ela, é uma coisa que ela vai fazer parte ativamente desse negócio. Paulo faz as suas doxologias, ele expressa suas glórias a Deus, ao compreender os planos de Deus revelados em Cristo. Paulo compreendeu isso de uma forma tremenda. Ele entendeu o Evangelho, e ele entendeu isso tão bem, que eu estou para te dizer isso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, e parece que Paulo encarnou o Evangelho. Nenhum homem, nenhum ser humano normal na Bíblia viveu tanto o Evangelho como o apóstolo Paulo. Ele entendeu o Evangelho, ele compreendeu a grandeza do Evangelho. E, ao compreender isso, ele produz os seus louvores. Então ele compreendeu por obra do Espírito o plano de redenção construído em tempos eternos e em lugares desconhecidos para nós. A gente tem falado isso aos domingos à noite. O Evangelho, ele nasce, vamos dizer assim, se a gente pode dar essa palavra humanamente falando, em lugares que nós não conhecemos e em tempos que nós nem existíamos. Foi antes da fundação do mundo, em regiões celestiais. É lá que nasce a igreja. Por isso que a igreja é um lugar tão especial. Por isso que a igreja é um lugar tão significativo. E é por isso que o diabo tenta destruir tanto a igreja. E é por isso que o diabo ataca tanto a igreja. E o diabo não precisa mais levantar ninguém de fora da igreja para destruir a igreja. Os crentes, ou vamos botar isso entre aspas, né? Já fazem o trabalho pelo Satanás, não precisa de mais ninguém. Os próprios frequentadores da igreja destroem a igreja. Ele não precisa mais desse trabalho todo. Porque ele sabe o poder que é isso, o significado que é isso. Mas a igreja é indestrutível, como a gente estava falando hoje. Tá? E a pergunta é, pastor, isso é possível hoje? É possível alguém fazer uma doxologia, ter essa compreensão? A resposta é sim. Quando uma pessoa, por obra e iluminação do Espírito, compreende o Evangelho, compreende o plano de redenção, compreende a obra de Cristo, ele vai glorificar a Deus. Ele não vai glorificar a Deus por o agradecimento apenas de uma bênção recebida, ainda que isso seja louvável. Ele não vai louvar a Deus porque ele está feliz naquela manhã, ainda que isso seja louvável. É uma expressão de louvor motivada pelo Espírito, quando a pessoa compreende a grandeza de Deus, o seu estado de perdição, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Gente, não tem outra saída para a gente, se não glorificar ao nome desse Deus maravilhoso. E sabe como eu e você podemos expressar as nossas doxologias, construirmos as nossas doxologias? Lendo a Bíblia e pedindo a Deus que o Espírito nos ilumine para a compreensão dos mistérios de Deus. É o que nós falávamos aqui na escola bíblica dominical, aqui, na primeira lição sobre a vida de Enoque. Andar com Deus como Enoque andou com Deus não se constrói com idas e vindas circunstanciais à igreja, não se constrói sem leitura bíblica e estudo da palavra de Deus, não se constrói sem a sós com Deus e não se constrói em cultos emocionais, se constrói a partir da iluminação do Espírito para o entendimento da sua palavra. É aqui que nós vamos compreender as verdades de Deus. É aqui que o Espírito Santo trabalha no nosso coração e a nossa alma então vai fazer igual Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu Deus. É isso que é a doxologia, é aí que é o caminho dela para a gente, para a nossa vida. Diante de tudo que Paulo falou nessa carta,
Então, diante do estado da humanidade, da ira de Deus, da identificação de todos os seres humanos com Adão perdido, né, o plano redentivo em Cristo Jesus, a entrada dos gentios no povo de Deus, ele só poderia terminar essa carta glorificando a Deus pelo seu amor e pela sua sabedoria revelada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Paulo talvez tenha se perdido ali no final, nesse sentido, de chegar ao final dessa carta tão emocionado, tão envolvido com aquilo que ele escreveu, com aquilo que ele ditou para que o Tércio pudesse escrever, o amanuense dele, diante de tudo que ele falou, talvez ele chegue ao final dessa carta estupefado e glorificando a Deus, e talvez não fechou a carta, não colocou lá igual ele fez nas outras cartas, tamanho era seus sentimentos, seu envolvimento com ali, né? Então ele só poderia terminar dessa forma. Então ele começa louvando a Deus, por Deus, além de salvar, ele sustentar os salvos na fé. Olha o que diz o verso 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto em tempos passados. Você já ouviu essa frase, tempos passados, domingo à noite, domingo passado e retrasado, né? Quando nós falamos lá do capítulo 3 de Efésios, e já falamos da obra de Cristo e citamos outros textos falando desse mistério oculto, né, desses tempos passados. Então, a ideia aqui é que Paulo está louvando a Deus por essa confirmação em Cristo. A ideia de confirmar é de tornar firme, é de evitar que uma pessoa caia. Isso não é difícil da gente entender. A coisa mais difícil para uma pessoa é se sustentar na salvação. Isso seria um presente de grego. Eu chegar para você e falar para você assim, ó, te salvei, agora se vira. Eu não sei se você já ouviu a seguinte frase. Chegar lá é fácil, difícil é permanecer. Já ouviu isso? Eu já ouvi muitas frases assim, ó, quando eu era mais novo, procurando emprego no Rio de Janeiro, a gente comprava jornal às quartas e aos domingos, marcava lá e botava o jornalzinho debaixo do braço na segunda-feira ou na quinta e ia correr atrás do emprego, né? E eu já ouvi pessoas que às vezes chegavam, né, de boa vontade, vou arrumar um emprego para você, te prometi, trabalhava numa empresa bacana, e ela dizia assim para mim, olha, eu posso até te colocar nesse emprego, agora permanecer nesse emprego é com você. Já ouviu isso? Eu posso te colocar lá, agora ficar lá, a obra é tua. Não é? Mesmo os salvos em Cristo Jesus, eles ainda sofrem muita influência do pecado na sua vida, nas suas escolhas e nas suas atitudes. Então, mesmo salvos, a gente continua a ofender a Deus. Talvez alguns comportamentos mais agressivos a pessoa não expressa mais, aquelas coisas mais visíveis, não é? Mas existem aquelas que estão no coração e na mente, e que são pecados também, e que nos afastam de Deus. Então, se o Espírito de Deus não nos sustentar, a gente sai na primeira oportunidade, porque o nosso desejo é pelo que está lá fora e não pelo que está aqui dentro. A primeiro momento que a porta se abrir, a gente vaza por lá. A porta da cadeia não pode estar aberta, que nós vamos sair. Eu tive uma experiência dessa com um pássaro que nós encontramos na minha obra, 2, 3 anos atrás. Era uma maritaca dessa bonita que você vê voando, e ela estava sem uma perna. Nós levamos para casa, ligamos aí primeiro por um número que a prefeitura dá, negócio dos animais, mas não dava. Falei, vamos levar para casa. Chegamos lá no apartamento, no 9º andar do apartamento, colocamos esse bicho num jarro de planta bonito, lá com um coqueirinho, né? A nossa casa tem tela lá, daquela tela para você não... Né? Que às vezes o pastor acorda de manhã e fala, hoje eu vou pular. Hoje eu tô com fé, hoje eu vou pular. Aí mandaram botar essa tela lá. Entendeu? Porque às vezes o negócio dá uma coisa espiritual assim que a gente quer pular, né? Então, é brincadeira, gente, é brincadeira. Aí tem essa tela lá. Nós colocamos o passarinho lá. Esse pássaro, ele não consegue voar, porque com a perna só ele não pega impulso. As suas asas estavam perfeitas. Só faltava uma perna. E sem essa perna, ele não dá aquele impulso para voar. E nós colocamos ele lá. E as crianças lá de casa deu morango, mamão, acho que aquele bicho nunca comeu aquilo. Fomos na loja, compramos todas as sementes, colocamos tudo que aquele animal e ficamos lá. Sinta-se bem, bichinho, aqui dentro.
Na primeira oportunidade, ele caiu lá de cima e voou, foi embora. Porque aí ele consegue, está no 9º andar, ele voou. Depois que pousou, já era. Aí ele viu o quanto ele dependia de alguém. É nesse momento que a gente vê isso, quanto a gente depende de Deus, não é? Então, na primeira oportunidade a gente sai. Então, a ideia de Deus confirmar o seu povo, Paulo expressa ela a partir de 3 fórmulas que ele chama aí de acordo com ou segundo com. Então ele vai dizer assim, olha, nos versos, volta lá no verso 25, isso. Ora, aquele que tem poder de confirmá-los de acordo com. No original é assim, não é pelo meu evangelho, é de acordo ou segundo o meu evangelho, né, de acordo com o evangelho que ele está pregando, que foi expresso nessa carta, de acordo com a proclamação de Jesus Cristo que ele expressou nessa carta e de acordo com os mistérios ocultos em tempos passados. São 3 bases que Paulo está usando para dizer, olha, o meu evangelho ele fala disso, da obra redentora de Jesus Cristo, ele fala da salvação em Jesus Cristo e ele fala da confirmação e sustentação de Deus aos santos, né? Os 2 primeiros de acordos aí, eles são sinônimos. O evangelho de Paulo não é outro senão a proclamação de Jesus Cristo. E esse evangelho traz as seguintes informações. Todo homem é pecador, foi isso que Paulo ensinou nessa carta. A ira de Deus é revelada contra o pecado, Paulo ensinou nessa carta. O salário do pecado é a condenação eterna, Paulo ensinou nessa carta. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras, Paulo ensinou aqui. Em Cristo nós somos unidos como um só povo. Gente, esse é um dos maiores mistérios revelados que estava oculto dentro dos tempos antigos. Como que Deus ia unir o seu povo em um único lugar, judeus e gentios? Esse é o mistério da igreja. Os nossos antigos irmãos não sabiam como seria isso. Sabia que nações se converteriam. Mas como seria isso? Aonde que Deus ia unir esses 2 povos? E a igreja é o grande mistério revelado de Deus, a união desses povos. Então, em Cristo nós somos unidos como um só povo e Deus sustenta o seu povo em Cristo Jesus. Esse foi o evangelho que Paulo pregou nessa carta. Esse foi o evangelho, a proclamação de Jesus que ele fez aqui. Tudo isso está de acordo com o que Deus idealizou lá na eternidade. É como se Paulo estivesse dizendo, isso aqui, todo esse processo que eu estou detalhando para vocês aqui nessa carta, já estava idealizado em tempos antigos, não é? Então são mistérios ocultos em tempos passados, como ele fala lá em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, lugares que nós não sabemos, não é? Em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, em tempo que nós não existíamos, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então o evangelho, o plano de redenção e a igreja de Cristo, elas são antes da existência da humanidade. E Paulo chama de mistério porque isso nunca tinha sido revelado, estava sendo revelado em Cristo Jesus. Em Cristo eles puderam ver, opa, é aqui que Deus vai reunir um povo só. Por isso que ele vem mostrando para os judeus, olha, vocês não são o único povo de Deus. Vocês não podem se apoiar nessa ideia da nacionalidade de vocês. Agora tem um povo remido, salvo por esse Cristo. E esse povo que é o povo de Deus. E Deus já pensou isso lá na eternidade. Tá? Então o evangelho, ela é justamente essa revelação de um mistério. E a gente pode dizer aqui um dos maiores de todos os mistérios. É por isso que ele vai dizer aí no verso 26, mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer a ele. Ele fala 3 coisas sobre esse mistério. A primeira delas é que é dado a conhecer pelas Escrituras. Ou seja, o Antigo Testamento, ele fala do Evangelho. Muitas profecias do Antigo Testamento dizem da conversão dos gentios. Entretanto, não se sabia como isso seria, quando seria e de que forma seria. Então,
Se a gente pegar, por exemplo, os nossos patriarcas, eles não sabiam como isso ia acontecer. Os judeus, eles tinham uma visão muito exclusivista a respeito de Deus. E o mundo era dividido justamente entre judeus e outras gentes. É isso que significa a palavra gentio. As outras pessoas, os outros povos. Então, qualquer pessoa que estude aí o Antigo Testamento vai chegar exatamente a essa conclusão, que está faltando alguma informação que vai dar sentido às demais informações. É como aquele monte de quebra-cabeça que você coloca em cima de uma mesa, um quebra-cabeça enorme, e você começa a se empolgar com uma peça ou outra, e de repente você, mas cara, está faltando uma peça aqui que liga, que faz sentido, você não consegue visualizar isso, você não consegue ter isso. Isso é o Antigo Testamento. Esse é o mistério do Antigo Testamento. Estava faltando alguma coisa. Então, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, Josué e Caleb, Salomão e Davi, Elias e Eliseu, Isaías, Jeremias e Ezequiel, nenhum desses homens conhecia o mistério da igreja, um lugar onde Deus reuniria gentios e judeus. Nenhum deles conhecia. Eles poderiam vislumbrar isso, eles podiam sentir isso no coração, eles podiam ter a certeza de que isso aconteceria de algum jeito, mas o mistério da igreja, isso era oculto aos olhos desses homens. Então esse mistério, Paulo fala que ele está oculto, ele foi revelado nas mensagens proféticas, você encontra indícios disso no Antigo Testamento, mas está faltando a chave dele, e a chave é Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que tudo se revela. Por isso que a gente diz que o Novo Testamento, ele revela o Antigo Testamento. Se você ler só o Antigo Testamento, vai ficar faltando alguma coisa. É em Cristo que tudo se faz claro para nós. Tá? Ele diz também que esse evangelho é a ordem de Deus. Esse mistério ele foi ordenado, ele foi decretado por Deus em tempos antigos. A ideia aqui é de uma ordem de Deus. É o mesmo que dizer que esse mistério foi revelado por mandamento de Deus. E ele deve ser anunciado nos 4 cantos do mundo. Presta atenção, gente. Isso aqui é mais do que um comissionamento para falar. É uma ordem que foi dada na eternidade. O evangelho tem que ser conhecido. Entende? Você pode nunca abrir a sua boca para falar. Ele vai ser conhecido. Deus vai prover isso. É decreto, é a ordem de Deus, que foi dada em tempos antigos, em tempos que nós também não conhecemos, lugares que nós não conhecemos em tempos antigos, que nós não estávamos lá. Então, é para além de um comissionamento, é para além daquela ideia de que a gente chega aqui e diz assim, olha, gente, nós temos uma missão como igreja, nós temos que fazer evangelismo, nós temos que fazer... É mais do que isso, é uma coisa mais profunda do que isso. Ele vai acontecer porque Deus decretou. Então, o evangelho vai chegar aos 4 cantos da terra. Tá? Então, quando se falou de plano redentor antes da criação do mundo, Deus já ordenou que esse plano deveria ser anunciado a todas as nações, não somente aos judeus. Isso era uma coisa relativa ao mistério que foi revelado. E ele fala também do propósito desse mistério. O texto também revela aí o propósito da revelação do mistério, não é? Assim como o propósito da anunciação. Por que Deus ordenou? Para que é isso? Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer a ele. Então, o propósito da anunciação é que todas as pessoas nos 4 cantos do mundo possam ouvir essa boa notícia. Eles não podem só ouvir que eles estão perdidos. Eles precisam ouvir que há um Salvador, que há um plano para a vida deles também de resgate. Tá? Então, o mistério do Evangelho ele foi revelado. Deus ordenou em tempos eternos que esse mistério fosse proclamado a todos os povos, a todas as nações e em todos os lugares. E o objetivo é que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer os planos de Deus e, conhecendo, glorifiquem o seu nome. E como que eles glorificariam o nome de Deus? Crendo no Evangelho e obedecendo o Evangelho. São 2 formas da gente glorificar a Deus. Quando a gente aceita a mensagem do Evangelho, a gente entende isso, abre o coração para aquele toque que o Espírito está dando em nós, e a partir do momento que a gente entende o Evangelho, a gente passa a viver de acordo com esse Evangelho. Então, essa é uma das razões pelas quais o Evangelho deve ser pregado e explicado para as pessoas. Para quê? Para que elas conheçam a Cristo e elas tenham essa oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e de viverem em obediência ao Senhor. Gente, presta atenção numa coisa. Isso a gente falou durante essa carta. Imagina uma pessoa, e essa pessoa tem uma vida tranquila,
ela paga suas contas em dia, ela tem o trabalho dela, ela não depende de nada, de ninguém. Ela tem os filhos, está todo mundo com saúde em casa. E você chega para essa pessoa e fala assim, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Ela vai olhar para você e dizer assim, por qual razão eu devo fazer isso? O que tem de errado em mim? A importância da gente conhecer o Evangelho para saber explicar esses mistérios para essa pessoa. Que não tem a ver com o que ela é hoje. Não tem a ver com como ela vive hoje. Tem a ver com coisas que aconteceram lá no Éden e que está repercutindo na vida dela hoje. E que não tem a ver com ela estar ganhando dinheiro ou não, dela ter saúde ou não, de os filhos dela estar bem ou não, tem a ver com a alma dela. Essa alma precisa de Cristo. Essa alma precisa ser liberta do pecado e só Jesus pode fazer isso. Essa é a anunciação do Evangelho que precisa chegar aos 4 cantos do mundo. Tudo isso fez com que Paulo construísse, então, essa doxologia e suas palavras de glória saem a partir do entendimento dessas coisas. Deus, em sua infinita sabedoria, ele está reunindo em Cristo a sua igreja e essas pessoas chegam à família de Cristo ao ouvirem a preciosa mensagem do Evangelho. Tudo isso mexeu com Paulo. E esse Evangelho foi proposto antes da fundação do mundo, permaneceu oculto até o dia em que Cristo veio ao mundo. A partir de então, todas as vezes que o Evangelho é anunciado, esse mistério ele é revelado ao pecador. Ele ouve as boas novas do Evangelho e, nesse momento, o Espírito Santo lhe concede o benefício de crer. Mas, infelizmente, nem todos se arrependem. Nem todos se arrependem dos seus pecados e entregam a vida a Cristo. Muitos fazem como aquele jovem rico, lá em Marcos 10. Ele ouviu Jesus Cristo falar do Evangelho para ele, mas ele se recusou a seguir a Jesus porque ele tinha muitos bens. Você conhece essa história, né? Outros fazem como o ladrão da cruz, que no último momento da sua vida ele conseguiu enxergar em Cristo o seu Redentor, diferente do seu colega de cruz do lado, né? Que viu a mesma cena, ouviu as mesmas coisas, mas não abriu seu coração para Cristo. Outros ainda acontece como o próprio apóstolo Paulo, que no caminho de Damasco parece ter sido vítima da graça irresistível, tão pregada pelo calvinismo, não é? Que a pessoa não escolhe, ela recebeu aquela graça ali da salvação, ela não tem como fugir dessa realidade. Parece que aconteceu isso com Paulo. Então são casos diferentes com pessoas diferentes. E diante de tudo isso, Paulo fecha a sua carta dizendo: ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Entende o que é a doxologia dele? É a compreensão do que Deus está fazendo no mundo através do mistério do Evangelho. Não é? Como é que a gente conclui essa carta aqui para a gente fechar aqui agora? Primeiro, eu penso que nós precisamos aprender a meditar em temas teológicos de tanta profundidade. Presta atenção, muitas pessoas ouvem essas coisas e elas continuam a viver como se essas informações não tivessem nenhum valor para elas. Você entra na igreja, ouve o Evangelho, sai, entra, ouve o Evangelho, sai, lê Bíblia, sai, entra, sai, como se não mudasse nada. Você continua vendo Deus como aquela pessoa que está ali para te servir, para te abençoar, e você fica muito feliz porque você tem tudo e os outros não têm nada. Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho, isso não é igreja. A gente tem que glorificar Deus por essas coisas. Se você tem uma coisa legal na sua vida, se você gosta da sua família, gosta do seu trabalho, gosta das coisas que Deus dá, obviamente você tem que glorificar a Deus por isso. Mas, para além disso, existem outras coisas que nós precisamos glorificar a Deus, e a gente só vai conseguir isso a partir do momento que você começa a pensar nesses conceitos teológicos. Puxa vida, como Deus trabalhou para que eu estivesse aqui. Como que a minha salvação depende da obra dele. Se não fosse Deus, onde eu estaria hoje? Gente, isso é tão poderoso em nós que a nossa reação a isso, ela não é só palavras de glória, não. É vida que se coloca diante de Deus e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu quero servir ao Senhor na tua igreja, no teu povo, porque eu entendi que fazer parte desse povo é um privilégio incrível de uma família, de um povo que foi projetado antes que o mundo existisse.
Antes que eu mesmo existisse. Você já imaginou que a igreja, ela nasce, não, falei isso domingo passado, não quando uma pessoa aluga um espaço ou compra um espaço, põe uma placa e abre uma congregação. Não é ali que está nascendo uma igreja. A igreja já nasceu antes que o mundo fosse mundo. A igreja já nasce em lugares celestiais. Olha que coisa incrível. O privilégio de fazer parte desse povo, de andar com esse povo, de orar com esse povo, de louvar a Deus com esse povo, de servir com esse povo. Isso é um privilégio. E quando a pessoa entende isso, ela não tem outro resultado de vida a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa na tua casa, na tua igreja, no teu povo. Eu aprendo que nós precisamos conhecer o que Deus fez por nós. Como eu disse, a beleza da igreja, a obra de Cristo, o evangelho, essas coisas nos levam a níveis de adoração mais verdadeiros. Mais verdadeiros. Eu falei ontem para a Marina, né, que eu estou numa fase da minha vida igual músico. Já viu um músico chato? Regente de coral? Ele está aí, não? Regente de coral é chato, né, Claré? Se não for chato, não é regente de coral. Esses caras são chatos. Eu vivi isso na pele no seminário. Eu era obrigado a participar do coral, a mulher olhar para mim e depois olhar para o coleguinha do lado e falar: não sabe cantar, faz mímica. Ela está falando para mim. Porque a voz, a sua voz, quando sai ali, o regente já sabe que você não sabe nada. Que aquilo está destoado. E hoje, quando eu abro o Facebook, ou que eu ouço o áudio, nosso Deus, dá um arrepio na alma. Pessoas dizendo que Deus é tudo na vida delas, é nada. Pessoas dizendo, primeiro lugar é Deus, é nada. Não é nada. Primeiro lugar é você. É ela que está dizendo lá. É nada. Hoje na nossa classe aqui, eu desafiei eles a pensar: por que você serve a Deus? Você serve a Deus por quê? Se tirar tudo da sua vida, vai continuar? Se coloca no lugar de Jó. A questão é religiosa. Vamos ver por que Jó serve. Ele é íntegro, ele é reto, pá. Mas tira tudo dele. Vamos ver se ele vai continuar nessa vibe aí. Entendeu? A gente tem que aprender isso como igreja. Tem coisas que é maior do que um negócio que eu ganhei ali, né, com o suor do meu rosto. Do que uma recompensa que veio para mim, do que um momento de prazer que eu tive na vida. Tem coisa que é maior do que isso. E que se você e eu só vamos chegar lá a partir de uma compreensão da obra de Deus, como Paulo teve aqui. Eu aprendo que nós precisamos valorizar o privilégio que Deus nos concedeu de sermos parte disso tudo. Gente, presta atenção. Isso foi conversa minha com a liderança sexta-feira passada. Eu falei para eles assim: pensa no céu. O que tem lá no céu? E você tem várias coisas sobre o céu na sua cabeça. Ruas de ouro, isso, aquilo, céu. O que não vai ter no céu? O que você não vai encontrar lá no céu? Sabe o quê? Você não vai encontrar um pecador no céu. Você não vai encontrar um descrente no céu. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que hoje você tem a oportunidade única de falar do evangelho para um pecador. Você nunca mais vai ter essa oportunidade depois que você passa da vida para... Você não tem, acabou essa oportunidade. Hoje Deus diz para a sua igreja: você tem o privilégio de fazer parte de pessoas que revelam o grande mistério de Deus, oculto na eternidade, em tempos passados, agora revelado em Cristo Jesus. O crente hoje tem o privilégio de compartilhar isso com outro ser humano. Nunca mais um crente vai ter essa oportunidade depois que morrer. Nunca mais, é privilégio único. De falar para aquela pessoa da sua casa, da sua família, seu irmão, seu amigo de trabalho. Né? Ontem, acho que foi sexta-feira, meu filho recebeu os amiguinhos dele lá em casa para comer pizza. Nós falamos: você ama seus colegas? Ama. Fala de Jesus para eles. Fala do evangelho para eles, porque você nunca mais vai ter essa oportunidade. Um dia você vai morrer e eles vão morrer, e nunca mais você vai ter essa oportunidade. Então nós temos a oportunidade única de falar do evangelho
Porque no céu não vai precisar disso. Todo mundo no céu é crente, vai ser fácil viver lá. Lá vai ser fácil, o céu é Nutella, a raiz é aqui. Aqui é que nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Então, glorificado seja o nome do nosso Senhor por tão grande sabedoria e por tão grande amor. Que Deus seja louvado, e a Ele toda a honra, toda a glória pelo século dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, leve-nos para casa na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Agradeço ao Senhor esse privilégio, poder abrir a Tua palavra e contemplar aqui na Tua palavra, aprender na Tua palavra sobre o Teu amor, sobre a Tua sabedoria, sobre o quanto nós somos pecadores e o quanto a Tua graça foi derramada sobre nós, a ponto de nos justificar, não pelas nossas obras, não pela nossa justiça, mas pela morte do Cordeiro, pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o Seu nome. Que nesse domingo de Páscoa, nessa manhã de Páscoa, a Tua igreja entenda, compreenda e valorize esse privilégio de sermos igreja, povo do Senhor. E de termos esse privilégio de fazermos parte dessa obra grandiosa para o mundo, de divulgar tão grande mistério agora revelado, o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus te abençoe.